E o nosso assunto agora é, no mínimo, absurdo. Um caso que envolve irresponsabilidade. Durante uma operação tática, a Polícia Militar se deparou com a seguinte cena. Uma criança de apenas 10 anos de idade pilotando uma mobilete. Para deixar a situação ainda mais grave na garupa, uma outra criança, dessa vez com 8 anos de idade. O caso aconteceu no bairro Nova Palestina, aqui na capital. O pai de um dos menores, que não teve o nome divulgado, foi detido e encaminhado para a delegacia. Ele assumiu que entregou a direção do ciclomotor para o filho. Uma situação muito perigosa mesmo e que poderia ter terminado tragicamente. Aqui no estúdio eu converso agora com um advogado criminalista, o Felipe Knack. Bom dia, obrigada pela sua participação e pela vinda aqui hoje, né, para conversar com a gente sobre esse assunto tão delicado aqui no Fala Amanhã. Por nada. Doutor Felipe, trata-se de um crime? Bom dia, Ana. Bom dia, os espectadores. Sim, trata-se de um crime. Está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, que é entregar a direção de veículo automotor, né, a pessoa que entre as características está a pessoa, né, que não possui habilitação. Não só a pessoa não possui habilitação, a pessoa que está habilitação suspensa, cassada de alguma maneira. É um crime, embora com a pena ainda considerada um pouco mais baixa, né, de até 1 ano, mas está previsto sim, né, e com todas as penas que a lei impõe. Agora, o senhor falou o seguinte, né? Trata-se de um crime porque entregar um veículo sobre a responsabilidade de uma pessoa que não possui habilitação. Isso. Só que nesse caso, não é apenas uma pessoa desabilitada, era uma criança de 10 anos carregando uma outra de 8 na garupa. Isso é um agravante, né? Não, com certeza, sim. Não é questão do... É um agravante porque é uma situação ainda mais qualificada envolvendo criança, né? Nem adolescente ainda, 10 anos chega nem a ser adolescente na nossa lei, é criança mesmo, uma de 10 e outra de 8, né? Não só o pai, né, o responsável que permite uma conduta dessa, né, entregando a criança nessas condições uma moto, um veículo qualquer que seja, né? Ele está disposto a esse crime, como também ele fica responsável também penalmente caso algo venha acontecer com essa criança, né? É bom que você seja falado isso porque o Código Penal estabelece que o responsável, no caso, na questão dos pais, né, de criança, eles são responsáveis na omissão, ou seja, quando eles tinham um dever de agir, de vigiar, de cuidar para que algo não viesse a acontecer, ou seja, se algo vier, ele pode ser responsabilizado, né? Fazer um paralelo aqui, como aconteceu umas 2 semanas, né, de uma criança que infelizmente foi achada morta na piscina de um motel aqui na Grande Vitória, em que os pais foram autuados pelo homicídio culposo dela. É isso que eu ia perguntar para o senhor. O senhor falou sobre essa questão das penalidades, que elas ainda não seriam tão rigorosas. Sim. Explica para a gente melhor sobre isso. Ok. É porque uma coisa é o crime, o simples fato de entregar a direção do veículo a uma criança, adolescente ou qualquer pessoa que não tem habilitação. Isso só já é um crime que tem uma pena. Agora, o que advém dessa conduta... Dependendo do pai, é responsabilizado penalmente pelo que vem acontecer com a pessoa, principalmente com a criança ou adolescente nessas circunstâncias, né? Se o pai tinha um dever de evitar nessas circunstâncias que o resultado ocorresse. Ou seja, se a criança se machucar, se ela cair da moto, né, se ela vier, né, como em outros casos, né, casos mais graves, venha a falecer, o pai é o responsável. É o pai que vai responder penalmente por isso. E fora, né, o fato de que, mesmo, né, que não haja uma prática de crime, mas haja dano também, os pais são responsáveis civilmente pelo dano que essa criança eventualmente vier a causar a terceiros. Né? Se ela bate com a moto no carro de alguém, se ela atropela alguém, né? Todo esse dano vai ser o pai ou a mãe, né, quem seja responsável por essa criança, que fica responsável por isso daí, né? Então, não é a pena do crime em si, ela pode ser pequena, mas tem toda uma outra série de condutas graves que podem vir que o pai vai ficar responsável por elas. Ou seja, quem está em casa e às vezes pensa assim, não tem problema nenhum, meu filho já sabe pilotar, é um adolescente, é uma criança, é só dar uma voltinha aqui no quarteirão. Não existe isso, é crime de qualquer maneira, né? Isso, é crime de qualquer maneira. Antigamente a gente tinha essa questão, principalmente quando foram popularizadas essas mobiletes, né? Algum pessoal chama de cinquentinhas, né? Essas motos que têm até 50 cilindradas, as pessoas antigamente até não era necessário carteira, hoje
né? É necessário carteira, tem até uma carteira especial, que é a autorização para a condução de ciclomotores, né? Que nem autoriza essa carteira a pilotar motos mais potentes, mas ainda é necessária. Então, qualquer pessoa que dirige sem essa autorização fica submetida à infração administrativa com multa, pena. E também as pessoas que deixam pessoas que dirigirem, né, principalmente crianças, né, nessa condição, ficam também submetidas a pena e responsabilidade civil. Inclusive, no caso de ciclomotores, né, que é o que a gente está debatendo agora, é necessário ter uma carteira específica, né, a nacional de habilitação na categoria A, né? Ou seja, não é qualquer carteira. Não, com certeza não. Existem duas opções, né, para quem quer pilotar apenas só motos, né? Se você quer pilotar motos de até 50 cilindradas, né, essas mais fraquinhas, né, que o pessoal costuma usar muito, tem essa carteira, a autorização para condução de ciclomotores. Essa carteira só permite isso, que você dirija esse tipo de veículo. Se for uma moto mais potente, de 100 cilindradas, já não permite mais. Para isso é necessária a carteira de habilitação na categoria A e tudo que ela impõe. Né, você fazer aulas teóricas, aulas práticas, coisas que uma criança com certeza não tem condição de fazer. Né? Então, a lei já impõe a idade mínima para que você possa tirar isso, né? Não é adolescente, não pode tirar mais, criança é impensável tirar, né? Então, às vezes, fica com isso, o pai quer ensinar a dirigir, quer... Isso é uma cultura que a gente ainda tem que extirpar. Hoje, a maneira de aprender a dirigir, a maneira de aprender, né, a direção de veículo é nas autoescolas. Não tem mais como. Ou seja, o fundamental para que cenas e situações como essa não se repitam é consciência e educação, né? E aprender e entender, estudar melhor a legislação de trânsito e ser exemplo para os filhos também, né, doutor? Isso, com certeza, né? Não adianta a gente querer que as coisas, né, deem tudo certo e a gente não respeitar as regras de trânsito, né, especialmente nesse caso, que são feitas principalmente para proteger as motos mesmo, né? Tá perfeito. Eu agradeço muito a presença do senhor aqui, esclarecendo essas dúvidas e ajudando aí, né, a conscientizar a população a não cometer esse tipo de infração e que é crime. Obrigada. Sim, por nada.